Olá, meus queridos, um bom dia para vocês. Bom, hoje, dia 2 de janeiro de 2020, eu estou passando por aqui para trazer um alerta para você que é idoso e também para você que é familiar, tá bom? Então fique bastante atento às informações que eu vou passar por aqui, compartilhe também esse vídeo. Se você vai me assistir pelo YouTube, se inscreva no canal, deixe seus comentários, convide outras pessoas também para estarem se inscrevendo no nosso canal. E você que vai me assistir também pelo Facebook, pelo Instagram, compartilhe também com seus amigos, tá bom? Principalmente com idosos, familiares e cuidadores. Gente, o que está acontecendo, né? Nós estamos aí há praticamente um ano enfrentando uma pandemia. E claro, com toda razão, principalmente os idosos, tem muito receio de comparecer aos hospitais, inclusive desde o início da pandemia. Isso foi informado, olha, só procure o hospital se você tiver algum sintoma, inclusive de forma assim, muito errônea, só procure o hospital se você estiver com síndrome respiratória, com algum sintoma respiratório. Com isso, a gente sabe que muitos quadros, inclusive da própria Covid-19, se agravaram, Mas essa orientação permaneceu por muito tempo, de que a gente não deve procurar as unidades de saúde. Bom, o que a gente precisa entender, gente? Claro, nós não vamos procurar um hospital se nós estamos sentindo uma coisa, algum sintoma, assim, talvez muito leve, alguma coisa que a gente já tenha tido, uma experiência com esse tipo de sintoma e que a gente sabe, não com 100% de certeza, mas a gente acredita que não precisa procurar o hospital. Então é claro que a gente não vai procurar o hospital por qualquer coisa. Mas até falando dessa forma é difícil, porque assim, você não é médico, Acredito que você que esteja me assistindo não seja médico. Então é muito difícil você saber se a condição na qual você está apresentando agora, ou se o idoso que você cuida, o sintoma que ele está apresentando agora, se pode ser um sintoma de uma situação grave ou não. Então, às vezes, por exemplo, até dentro da própria Covid-19, tem pessoas que só apresentam dor de cabeça. E aí, muitas vezes a gente não leva o idoso ao hospital, ou você é idosa, você não vai, por receio de contrair Covid. Só que o que acontece? O que a gente tem observado? Nós que trabalhamos tanto no campo da pesquisa, eu sou pesquisadora também quanto profissional de saúde trabalho em hospitais, a gente percebe que muitos idosos estão chegando ao hospital já com um quadro bem mais grave de algumas situações, como por exemplo o AVC. O número de idosos hoje que procuram os hospitais já apresentando AVC e sintomas mais graves, mais extensos aí, aparentemente para a gente vem aumentando. Por que eu digo aparentemente? Porque nós não temos pesquisas ainda, Ainda existem várias pesquisas em andamento durante a pandemia. Então, se realmente aumentou o número de idosos sofrendo com AVC e com outras complicações, a gente vai saber confirmar isso quando saírem resultados de pesquisas. Mas o que a gente observa é que sim, vem chegando muitos idosos com esses quadros. A maioria dos idosos, tentaram ficar em casa pelo maior tempo possível. Às vezes o idoso quis procurar o hospital, os filhos insistiram que não, por conta da Covid. Ou às vezes o contrário, os filhos queriam trazer, os idosos não queriam vir. Ou, pode acontecer também de ambas as partes, aí um consenso de filhos, idosos e cuidadores de não procurarem o hospital. Então, o que fica o meu alerta aqui para você, E depois eu vou falar também 10 sintomas de AVC, que é o que eu tenho observado, Que tem chegado aqui mais número de idosos com AVC. Mas o que eu quero que você fique em alerta, Você não é médico, Então, se você não é médico, se o idoso que você cuida, se você mesmo é idoso, você está apresentando algum sintoma, alguma complicação de saúde, você tem que ir ao hospital, Eu acho que a gente está um ano de pandemia e a gente tem que entender que se eu não sei avaliar a minha situação de saúde, eu tenho que procurar um profissional que vá avaliar. Se você tem condições financeiras para um médico ir na sua residência, ok. Se você tem condições de ir numa clínica particular, ok. Mas se você não tem, tem que procurar o hospital, entendeu, gente? Porque muitos idosos estão morrendo por conta disso. Então, assim, às vezes, essa semana, por exemplo, eu recebi muitas mensagens, no Instagram, no Facebook, de cuidadores, sabe? De familiares que perderam idosos na família. E aí muito por conta dessa resistência de procurar o hospital, e aí depois surge várias coisas, que é o sentimento de culpa, que é a sensação de que deveria ter levado ao hospital. Então, assim, se você não é médico
e se o seu familiar apresenta alguma alteração, quando a gente fala de alteração, claro, está apresentando algum sintoma diferente que essa pessoa não apresentava, tem que procurar um médico, tá? Não resistam tanto, porque o que está acontecendo é isso, é uma resistência dos idosos, uma resistência dos familiares e dos cuidadores, e isso está complicando a situação de saúde dos idosos. Então eu trouxe aqui para vocês agora, né, 10 sintomas de AVC. Claro que não é só isso, por exemplo, tem idosos com descompensação, né, de hipertensão, descompensação diabética e várias outras situações de saúde não estão procurando os hospitais. Mas o que eu tenho visto assim, de forma mais clássica, né, no dia a dia, todas as semanas, quando eu venho trabalhar, são idosos com AVC. Então eu trouxe 10 sintomas, né, de alerta, 10 sinais de que o idoso que você cuida pode estar sofrendo AVC. Lembrando que não precisa, um idoso que esteja apresentando AVC não precisa apresentar todos esses sintomas. Isso vai depender aí da extensão, vai depender da área do cérebro que foi atingida, mas se o idoso que você cuida apresenta algum ou mais de um desses sintomas, procure uma emergência médica, tá bom? Então, por exemplo, se o idoso que você cuida apresenta uma dormência ou uma paralisia do lado do corpo, né? Você pode testar isso, por exemplo, pedindo para o idoso levantar os 2 braços. Aí você vai observar que um dos braços ele vai ter dificuldade para erguer. Isso pode ser um sinal de AVC. O outro sinal é a paralisia facial. Ah, Juliana, como que eu vou saber se o idoso está com uma paralisia facial? Se você observa que ele está meio com o rosto ali, sem expressão, né? Ou aparentemente é uma paralisia, você pode pedir para ele sorrir. Quando ele for sorrir, você vai perceber que a boca do idoso está torta, tá? Esse é um dos sintomas também. Um outro sintoma de AVC são os problemas na fala. Então, dependendo, como eu falei, da área do cérebro ali que pode estar sendo atingida, esse idoso pode apresentar como sinal esse problema na fala. Como que é isso, né? Você pode pedir para o idoso repetir uma frase, você vai ver que ou ele vai ter dificuldade para falar, ou vai ter dificuldade para completar a frase, ou ele vai ficar com uma fala muito arrastada, né? Tipo uma fala de bêbado. E aí, às vezes, como ele às vezes pode nem ter tentado falar, ele pode nem saber que ele está sofrendo ali um AVC, tá? Mas aí faça esse teste, peça para ele repetir uma frase, você vai observar essa dificuldade, vai observar uma fala aí como fala de bêbado. Um outro sinal também é um desequilíbrio ou tontura. Então, se esse idoso não tem nenhum problema neurológico, né, não tem nenhuma dificuldade para andar, e você percebe que ele está com uma marcha arrastada, né, meio que parece que está puxando a perna, observem também que pode ser um sinal de AVC, ele pode apresentar quedas também por conta desse desequilíbrio, né? Outra questão também, falei a questão do desequilíbrio, né? Aliás, eu até juntei as 2 coisas, que é desequilíbrio, tontura, problemas de marcha também, né? Andar meio que puxando a perna também é sintoma de AVC. Outro sintoma é a questão da diminuição da sensibilidade da força. Juliana, como que eu vou saber se ele está com essa diminuição de força, né? Você pode pedir para esse idoso erguer o braço, ou pode pedir também para ele apertar a sua mão. Você vai perceber que ele não consegue apertar, tá? Que ele não vai ter força suficiente para apertar a sua mão. Também é um dos sintomas. O 7º sintoma é a questão da dor de cabeça. E aí, geralmente, esse idoso, ele vai dizer para você que a dor de cabeça dele é diferente da habitual, tá? Porque a dor de cabeça no AVC, em geral, é diferente da dor de cabeça comum que a gente tem. É a mesma coisa lá, a gestante que está lá tentando engravidar, e quando engravida, ela fala assim, não, agora eu tenho certeza que eu tô grávida. É a mesma coisa, a dor de cabeça é diferente. Então, esse idoso vai relatar uma dor de cabeça para você. Então, veja que a dor de cabeça pode não ser Covid, mas pode ser um AVC que pode ser muito pior para esse idoso, talvez, que é Covid. Então, é um dos sinais também. Outro sinal é a confusão mental. Então, esse idoso não tem nenhuma demência, sabe? Não tem nenhum comprometimento cognitivo e, de repente, ele está desorientado, ele não sabe que dia é, ele não sabe onde está, né? Ele não sabe que horas são, ele está perdido no tempo. Também é um sintoma. O 9º sintoma é rigidez na nuca. Você pode pedir para esse idoso abaixar o pescoço, né? E você vai observar que ele não vai conseguir encostar o queixo no peito, tá? Esse também pode ser um sintoma. Por último, os problemas de visão, né? Algumas pessoas com AVC, elas podem ter uma visão turva, podem ter uma visão duplicada, né? Ver uma imagem 2 vezes. Então, assim, gente, lembre-se sempre, qualquer alteração que o idoso apresentar,
a gente tem que procurar um médico, tem que ir ao hospital sim, não fiquem retardando, né? No caso do AVC, por exemplo, que é uma emergência médica, quanto mais tempo você demora para procurar uma unidade de saúde, pior. Maior vai ser a extensão aí, provavelmente, dessa complicação. Aí o idoso pode ficar acamado, pode ficar sem falar, pode ficar sem enxergar, por conta de um AVC, muitas vezes por conta da resistência de procurar uma unidade de saúde, tá? Então fica aqui um alerta para vocês, né? Eu quero dar um bom dia aqui para Fabiana, bom dia para Ledinha, bom dia para Adir também, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Para André também, todos vocês que participaram aqui, que estiveram aqui comigo na live, gente, me ajudem, tá bom? Essa live vai ficar salva no IGTV, vocês podem clicar na setinha e coloca aqui, ó, alerta para idosos e para cuidadores, né? Ó, sintomas do AVC, 10 sintomas do AVC, prestem bastante atenção, me ajudem, tá? Eu vou fazer o download desse vídeo, vou colocar no Facebook, vou colocar no YouTube, você também que vai assistir pelo Facebook, gente, compartilhem, porque assim, a situação tá muito triste, sabe, Fabi? Pra gente, assim, que trabalha na área de saúde, você perceber a extensão de um comprometimento. E muitas vezes, assim, quando a gente vai conversar com a família, mas ele estava sentindo dor, mas aí eu falei para ele esperar, sabe? A gente percebeu que ele estava meio confuso, mas a gente achou que era isso, achou que era aquilo. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, sabe, com essa questão, assim. Tem que procurar mesmo a unidade de saúde, né? Tem que pedir orientação médica, tem que pedir um médico para estar avaliando. Valeu, Eugênia. Tem que pedir um médico para estar avaliando a situação de saúde. A gente não pode tirar da nossa cabeça, a gente sabe, né? A gente acha que é isso, acha que é aquilo. A gente não acha nada, entendeu? A gente não é profissional de saúde. Então, hoje, na pandemia, a gente está vendo quanto que foi um erro essa história de que só procure unidade de saúde se tivesse soma respiratória. No caso da própria Covid, isso já está bem complicado. Hoje a gente sabe que se a orientação fosse o contrário, não tem sintoma, procure, né? Talvez poderia iniciar o tratamento precoce, mas infelizmente a orientação foi para a gente começar só quando o sintoma estivesse grave. E aí também a gente tem que analisar o contexto de que os idosos não têm só Covid, né, gente? Não tem só Covid, né? Não tem só essa doença. Então, a maioria dos idosos são diabéticos, hipertensos, né? Tem várias outras complicações de saúde. E aí, se a gente não procura unidade de saúde, os quadros desses idosos tendem a piorar. E aí, como eu falo, não é infectado com Covid, não morre de Covid e morre de outras coisas. Então, a gente tem que ficar bem alerta, tá bom, gente? Eu passei por aqui porque realmente todas as semanas eu trabalho dia de sábado, né? Aos sábados, e todos os sábados que eu chego aqui tem idosos com AVC agora. Engraçado que pelo menos no hospital onde eu trabalho, a gente não tinha um número tão grande assim. Eu trabalho em região rural, né? A gente não tinha tantos quadros, né? E agora toda semana que eu chego, e geralmente não só tem idosos com AVC, por exemplo, mas com situações mais graves, né? Como acontece também com outras situações, por exemplo, né? Idosos demenciados aí com pneumonia, e que às vezes já chegam já com quadro de pneumonia mais avançado, porque a família também não quis trazer para o hospital, infecções também de todo tipo, né? E aí o idoso às vezes apresenta, por exemplo, essa confusão mental. Pode não ser um AVC, mas pode ser uma infecção urinária, por exemplo, que por conta de já estar uma infecção já mais avançada, pode trazer também um quadro aí, né, cognitivo. Então, a gente tem que ter cuidado, sabe, gente? Eu fico, assim, muito triste pelo que eu estou vendo, né? E peço aí a ajuda de vocês realmente para estar alertando as pessoas de que a gente não tem só uma pandemia, a gente não tem só Covid, a gente tem outras situações. Nossos idosos precisam de cuidado. Eu acho que aconteceram algumas coisas, por exemplo, na cidade onde eu trabalho, né? Suspenderam atendimento de ambulatório durante vários meses da pandemia. E aí aquela dificuldade para os idosos conseguirem receitas para as medicações e etc. E suspenderam, né? E eu acho que assim, no momento de pandemia, a área de saúde é a área que mais deveria trabalhar, né? Eu acho que não devia ter parado atendimento ambulatório, né? Aqui ficou só emergência durante um bom tempo, mas como assim, né? Só existe Covid, né? Idosos têm quadros crônicos, a maioria, que precisa de acompanhamento médico. Mas aconteceram esses erros e eu acho que agora, né, já quase um ano de pandemia, a gente tem que começar a falar nisso, gente. Tem que procurar o médico, tem que fazer acompanhamento, sabe? Tem que... Enfim, muito difícil, né? Mas é isso, fica aqui o meu recado para vocês, tá bom? Compartilhem, marquem os amigos de vocês, vai ficar no IGTV, vai ficar no Facebook, vai ficar no YouTube também, né? Agradeço aí o Alex, Elex, né?
Alexandra, eu acho, né? Tô sem óculos, gente. Mas fica aí, né? Eu coloquei aqui, eu acho que é Alexandra, né? Eu coloquei aqui falando sobre os 10 sintomas de AVC, trazendo esse alerta e falando os 10 sintomas de AVC, tá bom? Aí depois, se você puder aí também compartilhar, eu conto com o auxílio de vocês. Um beijão aí para Recife. Estive em Recife aí, gente, no ano passado. Ai, que saudade, gente. Ano passado, no retrasado, né? Estive em Recife em outubro de 2019, gente. Que paixão que eu fiquei por esse lugar, Alexandre. Que paixão, assim, apaixonado por Recife. Espero em breve voltar aí na terrinha de vocês, tá bom? Fabi, brigadão, gente. Agradeço aí a todos. E a gente continua se falando aí, tá bom? Aguardo vocês na próxima live. Um abraço, Alex. Um abraço para todos. Vou trabalhar, que já bateram aqui na minha porta, né? Depois eu volto aqui para conversar com vocês, tá bom? Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Que vocês tenham uma boa tarde e um excelente final de semana.